Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesses dias passados, vi uma cena muito familiar a mim e provavelmente também muito familiar a cada um de vocês, cada uma de vocês, que era a de uma mãe com o filhinho pequeno sentado no cadeirão, tentando dar-lhe de comer. Digo tentando porque ela tinha lá o pratinho nas mãos com a papinha e a colher que ela já estava praticamente cheia, mas a criança já não queria mais. Ela aproximava e a criança fechava a boca e ficava ali tudo parado. Você vê que ela já tinha tentado várias estratégias. Primeiro, o argumento de come, filhinho, você vai ficar forte, você precisa disso para crescer. Depois, já tinha tentado também a brincadeira do aviãozinho, olha o aviãozinho, mas também já não estava funcionando. Até que ela resolveu apelar para o coração. E daí sim, daí a coisa funcionou. E dizia uma colherada pelo papai, e a criança abria a boca e engolia. Outra colherada pela mamãe, outra colherada pela irmãzinha, outra colherada pela vovó, outra colherada pelo vovô, outra colherada pela titia, e até que de repente ele explodiu numa alegria. Comeu tudo! E a criança também se vê que explodiu juntamente. Ela estava feliz, uma espécie de um sorriso, uma comemoração de uma vitória. Algo que com a ajuda da mãe ela tinha conseguido cumprir aquilo que lhe corresponderia fazer na hora, que era se alimentar. E a mãe foi lá dando um argumento e outro argumento. E você vê que o apelo do coração fez com que ela de fato fosse até o final e concluísse. Comeu tudo, limpou o prato. E eu pensei nessa imagem para nossa última meditação aqui do Retiro, em que focaremos nossa atenção em Nossa Senhora. A última meditação do Retiro. Aqui estamos. Parabéns. Parabéns para todos nós. Quis evocar esse pensamento aqui e agora, porque nós estamos com as nossas metas nas mãos, nossos propósitos nas mãos. Essa lista de coisas que, para nós, antevemos, custará implementar. Até falávamos, que nossos propósitos podem estar sob o título de uma pequena lista de mortificações, coisas custosas. E se nós queremos, de fato, chegar no retiro do próximo ano, tendo dado aqueles passos que Deus espera que nós demos, porque nos deu luzes para isso e vai nos disponibilizar graça também para isso, o melhor que podemos fazer é contar com Nossa Senhora. Depositar nela a nossa confiança. Esse é o nosso desejo de sermos muito fiéis no seguimento de Jesus, no exercício de contemplar e de ouvir Jesus em cada momento, para poder segui-lo de perto e entrar no céu
pela tal porta estreita, estando configurados com Ele, identificados com Ele, conscientes de que teremos a tentação de abandonar essas metas quando se tornarem mais custosas. Esse desejo, devemos depositá-lo também nas mãos de Nossa Senhora, para ter garantia de êxito. Faz pensar naquelas palavras de São José Maria Escrivá em Caminho, no capítulo A Virgem Maria, em que ele diz: o amor à Senhora é prova de bom espírito nas obras e nas pessoas singulares. Desconfia do empreendimento que não tem esse sinal. O amor à Senhora é garantia de êxito. Nesse empreendimento que é o da tua santidade, daí mais esse passo no caminho da santidade. E São José Maria Escrivá dizia: desconfia do empreendimento que não tem esse sinal. Ao longo do retiro inteiro, nós fomos deixando essa marca, né, esse carimbo no final de cada meditação, fomos invocando a Nossa Senhora. O nosso empreendimento desde o início tem esse sinal. Mas agora é bom que nós deixemos esse sinal ainda mais vincado, muito bem vincado. E não se trata de uma evocação, assim, somente piedosa, quase supersticiosa, quase que nos induzindo. Então, você se encha de medalhinhas de Nossa Senhora, das mais diferentes denominações, assim, devoções, porque senão vai dar tudo errado. Não, não é por aí. Trata-se de um legado de Cristo para nós. Ao contemplá-lo no Evangelho e perguntarmos a Ele: Senhor, qual é o teu segredo para ir até o fim? Vimos na meditação anterior a oração. Mas se nós ainda insistirmos: Senhor, é só isso ou tem mais alguma coisa? Ele falou: não, agora eu deixei para o final o segredo dos segredos. É que a própria oração, eu tive estímulo para fazer, eu aprendi a fazer, e sempre me vem à mente quando paro para fazer, com a minha mãe. Também com São José, mas de modo com protagonismo todo especial com a minha mãe, com Maria. E o seu segredo depois para abraçar a cruz e deixar-se pregar nela, ele vai dizer, sem dúvida, a oração está nessa história. Mas na história da minha vida de oração, o estímulo com o qual sempre eu quis contar até o último instante, porque se você lembrar bem, ao pé da cruz está minha mãe. É exatamente ela, Maria. Um autor espiritual dizia que se Maria, na ladeira do Calvário, né, quando Jesus encontrou com ela, lembramos a 4ª estação da Via Sacra, se Maria tivesse se interposto entre Jesus e a cruz, com um argumento que qualquer outra mãe talvez tivesse, e a gente desculparia com toda a tranquilidade, também desculparia em Maria, se Nossa Senhora começasse a dizer: Jesus, filho querido, mas que loucura, sai daí, deixa isso, não, o Pai vai encontrar outro caminho, olha para o meu coração, olha como eu estou sofrendo, o que eu fiz para merecer isso, sai daí, sai daí, sai daí, desiste, com certeza deve ter outro modo. Dizia esse autor, se Maria tivesse tido essa reação, teria suposto para Jesus uma tentação muito forte, pelo amor que tinha a sua mãe. Mas a verdade é que Nossa Senhora não teve essa reação. E Nossa Senhora, já na ladeira do Calvário, e provavelmente até antes, o Mel Gibson, no seu filme sobre a Paixão do Senhor,
mostra como uma troca de olhar entre Jesus e Maria, segundo ele concebeu na sua imaginação, lá quando Jesus estava sendo flagelado, só uma troca de olhares que há entre os dois faz com que Jesus Cristo, que aparentemente já tinha entregado os pontos, já estava quase desfalecendo, de repente encontra umas energias lá no fundo, se coloca de pé, os soldados ficam atônitos, não acreditam, trocam o flagelo e até começam a flagelá-lo com algo que é mais agressivo ainda. E essa troca de olhar seguramente foi se dando também na ladeira do Calvário, como se Nossa Senhora tivesse assim acompanhando, né, Jesus com grande dificuldade, já estava esgotado, tinha passado a noite em claro, já tinha sido socado, já tinha perdido muito sangue com a flagelação, já tinha sido curado de espinhos. E Maria ali do lado como se ele estivesse dizendo, filho, isso, mais um passo, mais outro passo, e mais outro passo ainda. Pensa na conversão desses teus apóstolos que fugiram, que estão por aí escondidos com medo de serem presos e morrer com você, para que eles tenham energia e sejam de fato as colunas da igreja. E oferece também para que sejam muito dóceis, e todos os cristãos que venham depois sejam muito dóceis à ação do Espírito Santo. E oferece também pela eficácia de cada um dos sacramentos que você instituiu e que agora eles vão ter que ser colocados em exercício para que as pessoas consigam trilhar o caminho da santidade. Você está renovando todas as coisas, né? Isso, mais um passo, mais um passo. E depois lá em cima, já com Cristo pregado na cruz, pendurado na cruz, Maria aos seus pés, como se estivesse lhe dizendo, isso, filho, mais uma gota, mais outra gota, mais outra gota. Dizíamos que colocar Nossa Senhora agora no fechamento do nosso retiro em bastante evidência não é só algo piedoso, mas é algo que nós não podemos negligenciar, corresponde a um legado do próprio Cristo. Jesus, dizia também, o mesmo autor que eu citava antes, né, que Jesus, no alto da cruz, quis parecer fracassado. Ou seja, ele sozinho não conseguiu arrastar ninguém até lá. As pessoas que ele tinha dedicado mais energias para formar, fugiram, os apóstolos. Quais são as pessoas que estão ali ao pé da cruz com ele? São um grupo de mulheres e um apóstolo que foram levados por Maria. Foi Maria quem arrastou aquele grupo de pessoas, quem lhes comunicou energia suficiente para estarem lá, inamovíveis, ao pé da cruz. O grupo de mulheres fica bem evidente para nós, já eram lideradas por Nossa Senhora, aquele grupo de mulheres que serviam a Jesus, os apóstolos, na ação apostólica. Mas também aquele discípulo adolescente, São João, que sabemos estava lá também ao pé da cruz. Esse autor, então, soltou a imaginação até pensar nos apóstolos perplexos, né? Passado todo o processo de Cristo descido da cruz, né? Depois depositado no sepulcro, os apóstolos colocaram São João na parede e disseram, mas de onde é que você arrumou energias para estar lá? Que a gente tinha fugido e você estava lá firme ao pé da cruz? O apóstolo teria respondido, a verdade é que foi Maria. Eu, quando estava também fugindo, juntamente com Pedro lá, eu vi a negação de Pedro, ficou desesperado, eu também fiquei desesperado. Quando eu estava naquele processo de fuga, de repente me deu um estalo, eu pensei, e Maria? E daí, quando eu comecei a procurar Maria, fui perguntando, você viu Maria? Você viu Maria? Ela estava aqui nessa viela, passou por aquele beco ali em cima. E eu fui seguindo as indicações que me davam, e de repente encontrei Maria e estava lá ao pé da cruz, quase que sem querer. Maria exercia uma atração sobre João, isso já vinha de longe. Já vinha, o próprio São João narra, lá do início da vida pública de Jesus, nas bodas de Caná. Lembramos que naquela festa de casamento, diz o próprio São João,
foram convidados Jesus e os apóstolos, os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos não entraram lá de penetra, diz que foram convidados também. E aquela celebração do casamento judeu, que se dava durante uma semana inteira, e que tornava quase impossível, né, calcular a quantidade de vinho que ia ser consumido, de alimento também, mas o vinho era fundamental para estar animando a festa. Então gerou que acabasse acontecendo que, ainda faltando 2, 3 dias para acabar a festa, o vinho acabou. Maria, que provavelmente estava mais junto com os serventes do que com os servidos, ela é a servidora, devia estar lá distribuindo na festa, lá passando com uma bandeja de alguma coisa para que as pessoas se servissem, alguma bebida. De repente percebe a agitação entre os serventes, vê que eles estão com cara de apuros, pergunta, eles têm muita confiança com ela, dizem, acabou o vinho. E ela, já percebendo, né, como seria um fiasco para os noivos que aquilo acontecesse, disse para os serventes, vem comigo, vamos juntos. Foi até Jesus e disse, não tem vinho. Nem chegou a formular o pedido. Mas Jesus não precisa. A sintonia com a sua mãe é muito grande. Ele aparentemente resiste. E diz, até de modo um pouco solene, diz, mulher, o que nós temos a ver com isso? Esse modo de chamar, né, não chamou mãe, chamou assim, mulher, o que temos a ver com isso? Como quem diz, e complementa, a minha hora ainda não chegou. Mas deixa como que oculta assim uma pergunta, ou você acha que chegou? Como se dissesse, você tem certeza do que você está me pedindo? Se eu fizer esse milagre, a gente vai deflagrar um processo que não vai ter retorno. E vai culminar precisamente com a minha morte, com o meu sacrifício na cruz. Tem certeza? E Maria responde também na prática e diz para os serventes, fazei tudo aquilo que ele vos disser. Jesus manda que eles encham 6 talhas de água, ou seja, ao redor de 600 litros, e converte aquela água em vinho. E São João termina o relato desse milagre de Jesus, é o único que narra esse milagre, dizendo, esse foi o primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, e seus discípulos creram nele. Primeiro percebeu essa união que havia entre Jesus e Maria, essa dependência que Jesus tinha das intervenções de Maria, como Maria tinha um papel decisivo na sua vida, na vida de Cristo, e começou a perceber que teria também na sua, porque diz, os seus discípulos, a partir daquele milagre, começaram a olhá-lo com olhos de fé, seus espíritos creram nele, até então parece que o estavam seguindo de modo assim, muito humano. E, de fato, Cristo era um líder, e arrastava com a sua palavra, cativava com o seu olhar, a sua doutrina, de fato, era extremamente atraente. E o estavam seguindo, então, com Jesus, com essa liderança humana. Mas, a partir daquele momento, começa a olhá-los com olho de fé, uma fé que ainda tem que crescer bastante. E, a partir daí, então, João também vai percebendo a ligação que devia cultivar, a imitação de Cristo com Maria, e provavelmente por ser mais jovem, por ser ainda adolescente, foi alvo de muitas atenções de Nossa Senhora com ele. Maria, até por ter aquele rapagão, se dava mais liberdade de trato com ele, talvez mais do que com os outros apóstolos, que todos tinham muita confiança com ela, mas outros já eram homens feitos, né? Pedro já era até casado. E o fato é que vemos João, agora naquele momento crucial, no momento da cruz, lá com Maria, aos pés do Senhor crucificado. E em função disso ele vai merecer ser nomeado o nosso representante. Nele estamos todos representados lá ao pé da cruz. Ele narra como o Senhor se volta para sua mãe, olhando lá de cima, e diz,
mulher, eis aí o teu filho. São João Paulo II dizia que essa foi a segunda anunciação de Maria. A primeira anunciação ela recebeu do arcanjo Gabriel, em Nazaré. Deus mandou um mensageiro para perguntar se ela se comprometia a assumir a responsabilidade de trazer o Redentor ao mundo e acompanhá-lo no cumprimento da sua missão até o último passo. E ela disse que sim. E agora, quando parecia que então ela já estava concluindo a sua missão e, portanto, já tinha acabado tudo, Jesus lhe dá a entender que não, agora é que vai começar. Então, se dá a segunda anunciação, em que Deus, já sem mandar mensageiro nenhum, diretamente, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. E nem precisaria esperar uma resposta, não chega a ser propriamente um pedido, assim, esperando uma resposta, porque já sabe qual que é a resposta da sua mãe. A sintonia deles continua sendo muito perfeita. E Maria lá, ao pé da cruz, vai assumir a nossa maternidade. Ela que está lá nos gerando para a vida da graça, sentindo todas as dores do parto, né? Todas as mulheres que já deram à luz antes dela, que estavam dando luz naquele dia e de que dariam ao longo dos séculos. São Bernardo faz uma consideração linda, diz que todas as dores que Nossa Senhora não sentiu para dar à luz Jesus lá em Belém, Maria que permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, nós sabemos, também durante o parto, Jesus nasceu sem romper o ímen de Maria. São Tomás de Aquino apresenta um argumento que é mais piedoso, assim, né? Diz da mesma forma que a luz atravessa a vidraça, sem quebrá-la, sem rompê-la, Jesus, que é a luz que veio a esse mundo, atravessou o ímen de Maria sem rompê-lo. E Maria, que não sofreu nenhuma dor para trazer Jesus à luz, lá no alto do Gólgota, aos pés da cruz, está sofrendo todas as dores do mundo, estando assim, com o coração dilacerado, mas prazerosamente, para trazer-nos à luz. Se cumpre aquilo que Jesus disse para os apóstolos na última ceia, dizendo que o coração dele se alegraria depois. E pega aquela imagem, diz a mulher, quando está prestes a dar à luz, está meio triste, está apreensiva com o que vai acontecer. Mas depois, quando tem a criança recém-nascida nos braços, não esquece de tudo. E Maria antevê que será exatamente assim. E oferece o sacrifício do seu filho, ela que está disposta a morrer com ele, para trazer-nos à luz da graça, para gerar-nos para a vida da graça e, portanto, juntamente com Cristo, conduzir-nos até o céu, possibilitar que entremos no céu. E Jesus, então, se dirige assim para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Essa palavra mulher também merece um esclarecimento, porque são as duas vezes em que Jesus parece que ganha um pouco de distância de Maria, não a chama de mãe. Ele que estava tão carente naquele momento. Tanto no início, lá da sua vida pública, quando faz o primeiro milagre. Mulher, que temos a ver com isso? Lá, quando ela está pedindo para ele transformar água em vinho. E agora, encontra uma explicação, sabe aonde? Lá no livro do Gênesis. Depois da narrativa do pecado original, no capítulo 3, o autor diz que cai uma maldição sobre o homem, dizendo que ganhará o pão com o suor do seu rosto, sobre a mulher que dará à luz sentindo as dores do parto, mas depois também sobre a serpente. E Deus disse para a serpente, por que fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de raço sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela.
inimizade entre ti e a mulher. E aqui Deus não está se referindo às mulheres, ao gênero feminino, de modo geral. Está se referindo a uma mulher específica. E é essa que os teólogos identificam na palavra do Senhor, assim, tão solene: mulher, eis aí o teu filho. Ela é a nova Eva, como dirá depois toda a tradição da igreja, e Jesus, o novo Adão, que, como por um homem e por uma mulher, né, entrou o pecado no mundo, através de uma mulher e de um homem, esse pecado vai ser derrotado. E São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, diz: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, para que nós recebêssemos a adoção de filhos de Deus. E, escrevendo aos Romanos, naquele capítulo 8º que já citamos aqui tantas vezes, São Paulo diz: a fim de que este, Jesus, fosse o primogênito entre uma multidão de irmãos. É o primeiro dentre muitos irmãos. E esses muitos irmãos somos nós, homens e mulheres, cristãos, cristãs. E se cumpre aquilo que Deus tinha anunciado lá no Gênesis para a serpente: por inimizade entre ti e a mulher, a serpente e Eva, a tua descendência, a descendência da serpente, que são os outros demônios, e a descendência dela, que é Jesus, e cada um de nós, cada um dos irmãos de Cristo. Tudo isso está contido nessa frase de Jesus, né, mulher, nesse anúncio de Jesus a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E depois se volta para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Como diz João, presta atenção, porque essa é a última lição que eu estou dando aqui do alto da cruz. Eis aí a tua mãe. Se você quiser não me trair, nunca. Mas se você tiver me traído como você fez e quiser voltar para mim com segurança, registre essa experiência, porque eu quero que você depois transmita com muita força para os outros apóstolos e cada um de vocês, depois para toda a igreja. Se você quiser não me trair, nunca, mas se tiver me traído e quiser voltar para mim com segurança, deposita a tua confiança na minha mãe. Seja devoto da minha mãe. A palavra devoção significa isso: depositar a confiança em. Deposita a tua confiança na minha mãe. Eu depositei, eu sou devoto dela, sempre fui. E ela não me decepcionou, não me defraudou. Aliás, não sou eu. O Pai é devoto de Maria, o Espírito Santo é devoto de Maria, a Santíssima Trindade é devota de Maria. Nós depositamos a confiança nela para esse empreendimento da redenção, e ela está aí fiel, sempre foi fiel. Transmite, então, para todas as pessoas que devem ser devotas da minha mãe. Super devotos da minha mãe. São José Maria sintetiza esse ensinamento numa frase também que é lapidar. Diz assim: a Jesus sempre se vai e se volta por Maria. Esse ensinamento de Jesus para João lá do alto da cruz. E termina a narrativa de São João no Evangelho, que a partir daquele momento João levou-a consigo para sua casa. E é o que Cristo quer que nós façamos agora no final do retiro. Você pega a minha mãe e leva ela com você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sempre contigo. Ela vai ser o teu refúgio e a tua fortaleza. Refúgio nostrum et virtus. Diz a Sagrada Escritura uma frase que São José Maria Escrivá aplicava a Maria Santíssima também, juntamente com a tradição da Igreja. Dom Álvaro del Portillo, bispo, primeiro prelado do Opus Dei, sucessor de São José Maria Escrivá, dizia numa carta há anos atrás, né, bem antes de falecer, dizia: a luta custa. Filhas e filhos meus, escutai-me. Recorrei à nossa mãe diante de qualquer apuro. Quando se apresente qualquer dificuldade, grande ou pequena, chamai-a forte, forte, como nos aconselhava nosso fundador. Mãe, mãe minha. E haverá sempre paz em nossa alma. Essa paz, que é presságio do eterno descanso, que como prêmio à luta, um dia nos dará o Senhor pela intercessão da Virgem. Chamai-a forte, forte. Então, quando aparecer a tentação de você não ser fiel a esse propósito, chama-a forte, mãe, minha mãe, mãe, me ajuda.
Seja devoto de Maria. Coloca a tua confiança na minha mãe. Ela, que no dizer da Escritura, é a fonte de vida e de virtude. Perdão que faça mais uma citação, já passamos o tempo, já completou 30 minutos, mas só uma outra passagem muito saborosa do livro do Eclesiástico, capítulo 24, versículo 24, em que fica demonstrado como o Espírito Santo trabalha com muita previsão. Diz assim: eu sou a mãe do puro amor, do temor de Deus, da ciência e da santa esperança. A igreja não tem nenhuma dificuldade em colocar essas palavras nos lábios de Nossa Senhora. Eu sou a mãe do amor formoso, mater pulcra de electionis, mãe do puro amor, do temor, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança de vida e de virtude. Vinde a mim, todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos dos meus frutos, porque o meu espírito é mais doce do que o mel, a minha posse mais suave que o favo de mel. A memória do meu nome durará por toda a série dos séculos. E aqui estamos nós rezando a Ave Maria, entra século, sai século. A memória do seu nome de fato durará por todos os séculos. E ela diz: em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, toda a esperança de vida e de virtude. Olha a previsão do Espírito Santo. Em mim se encontra toda a graça do caminho, da verdade, toda a esperança de vida. Caminho, verdade, vida. Ou seja, em mim está a esperança de você seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E toda força, toda esperança de virtude, toda energia que você precisa para não sucumbir, deposita a tua confiança em mim. Ela mesma diz assim, do alto da sua humildade: força para cumprir, força para não se deixar levar pela sensualidade, força para não se deixar levar pela ira, força para não deixar levar pela comodidade e pela preguiça. Mãe minha, já estou saindo da cama. Mãe minha, já estou dizendo basta para aquele outro copo de cerveja. Minha mãe, e já estou engolindo aquela resposta atravessada. E assim por diante. Numa homilia desse livro Amigos de Deus, que se intitula Mãe de Deus, Mãe Nossa, São José Maria Escrivá conclui com umas palavras que bem se encaixam agora nesse momento derradeiro do nosso retiro. Diz assim: aconselho-te para terminar. Aqui ele se refere para terminar a homilia, mas vamos traduzir como se ele estivesse nos dizendo para terminar o nosso retiro. Aconselho-te para terminar que faças, se ainda não o fizeste, a tua experiência particular do amor materno de Maria. Não basta saber que ela é mãe, considerá-la assim, falar assim dela. Ela é a tua mãe e tu és seu filho. Ama-te como se fosses o seu único filho, sua única filha neste mundo. Trata em consequência. Conta-lhe tudo o que te acontece. Honra, quere-a. Ninguém o fará por ti tão bem como tu se tu não o fizeres. Honra. Honra com o teu terço. Honra com a recitação do Ângelus ao meio-dia. Honra, começando o dia com ela, oferecer o teu dia para Deus através dela. Ó Senhor, a minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós. Essa oração que é tão clássica na vida da igreja. Honra, invocando-a. Honra, colocando-a, assim, uma imagem bem bonita de Nossa Senhora na tua tela bloqueada do celular. Honra. Quere-a. Ninguém o fará por ti tão bem como tu se tu não o fizeres. Asseguro-te que se empreenderes esse caminho, encontrarás imediatamente todo o amor de Cristo. E ver-te-ás metida nessa vida inefável de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obterás forças para cumprir acabadamente a vontade de Deus, encher-te-ás de desejos de servir a todos os homens. Serás o cristão, a cristã que às vezes sonha ser, cheios de obra, de caridade e de justiça, alegre e forte, compreensivos com os outros e exigentes contigo mesmo. Essa e não outra é a têmpera da nossa fé. Recorramos a Santa Maria, que ela nos acompanhará com um andar firme e constante. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação.
Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,